ter que trabalhar muito fortemente para que isso aconteça. Todos nós aqui. Vamos para o nosso vídeo e entramos no nosso texto. Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. E eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: Profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhes dizendo isto. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se ajuntando uns aos outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos, e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Eita, bênção de Deus, né, irmão? Um enorme exército. Que coisa tremenda. É o que Deus tem preparado. O que Deus tem preparado. As profecias dizem, amados, que antes da volta de Jesus, um enorme exército entrará no cenáculo e pedirá o derramamento do Espírito Santo, a chuva serôdia. O alto clamor é o pedido incessante dos filhos de Deus. O alto clamor é o anjo de Apocalipse 18, iluminando toda a terra com aquela luz maravilhosa lá. Só que eu quero lembrar a vocês que esta iluminação do planeta é o resultado do clamor daqueles que estão ansiosos pelo derramamento desse poder. Assim como os discípulos foram para o cenáculo e oraram por 10 dias, antes que a terra seja iluminada pela chuva serôdia, haverá um povo que estará orando, mas estará orando tanto, e eles entrarão tanto em oração, e o clamor será tanto do coração deles, que a chuva virá. O Senhor sabe o dia, está no relógio de Deus, está no relógio de Deus. É a nossa geração? É a nossa geração? Só depende de você e de mim, porque essa geração existe. Se não for a nossa, escute aqui, ó, se não for a nossa, a negligência foi minha. Se não é a nossa geração que vai viver isto, ainda está para a próxima geração, a negligência é minha, porque a Bíblia diz que haverá um grupo de pessoas que não negligenciará e clamará de uma maneira tão intensa que então virá o poder. Se não veio, se não for em nossa geração, irmão, a culpa é minha. Porque haverá uma geração que vai pedir com tanta intensidade que vai quebrar tudo, vai quebrar tudo. Espero que você creia.
Espero que você clame, espero que você peça, para que seja em nossa geração, porque eu estou tentando fazer isso, pedindo o poder de Deus todo dia. Faça isso também, vamos somar forças. Muito bem. Que bênção, né? Vamos lá? A Clarice já está ali. E nós vamos para um testemunho muito legal hoje também. Muito legal. Nós estudamos esse tema aqui na semana passada, né? Clama a mim, eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Que efeitos tem Jesus em mim? A gente estudou isso aqui, falamos sobre justificação pela fé, santificação, uma bênção, né? Obediência, o papel da obediência, e vem a mentalidade de Cristo em nós. Jesus realiza boas obras por meu intermédio. Então, hoje aqui nós vamos começar nosso tempo. Você vai ver que a gente não vai gastar muito tempo aqui. Hoje eu quero trabalhar mesmo essa ideia do desafio que eu quero propor a você, esse ambiente introspectivo. Jesus realiza boas obras por meu intermédio. Efésios 2, verso 10 diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras. Olha isso aqui, queridos, ó, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Em Cristo podemos realizar essas boas obras. Ao trabalharmos para Ele e para os outros nesta obra. Qual obra? Tendo sido feito Ele, né? Somos feitura sua, ou seja, Ele recria a cada um de nós, Ele nos faz nascer de novo em Cristo Jesus para as boas obras. E aí, quando nós vamos para essas boas obras, há a cessação, é isso que ele quer dizer ali, né? Constante do meu egoísmo, porque trabalho para os outros. Então, não dá para ser egoísta enquanto eu trabalho para os outros. 2, os outros recebem bênçãos por meu intermédio. 3, o Senhor envia-me grandes bênçãos. Ao longo do processo, iremos crescer na fé. Qual o processo? O processo das boas obras. E que boas obras são essas? As nossas capacidades práticas mentais e espirituais serão desenvolvidas. A nossa força, alegria, elas aumentarão. E, ao mesmo tempo, estamos a trabalhar para o reino de Deus. Esta missão irá preparar-nos para o reino de Deus. Preste atenção nisso. Esta missão irá preparar-nos para o reino de Deus. Por que que muitos jovens da nossa igreja estão fora? Porque não estavam na missão. E se estavam na missão, tinham a missão com um fim em si mesmo. Vou entregar um livro, entreguei o livro, acabou. Vou dar um estudo bíblico, não, isto não é missão. Missão é você cheio do Espírito de Deus. Ei, não há missão. Você pode entregar livro, você pode dar estudo bíblico, pode fazer série de conferência, pode fazer evangelismo, pode fazer Caleb, pode fazer quebrando o silêncio, pode fazer tudo que a nossa igreja pede e que são coisas maravilhosas. Mas se você não estiver cheio do Espírito Santo, se Cristo não estiver sendo revelado em você por meio dele, se você não tiver Jesus por meio do Espírito, não será missão. Ah, mas não é um livro, não estou falando de Deus. É, mas missão primeiro acontece em você, querido. Missão primeiro acontece em você. Missão é quando o terreno da sua mente, missão é quando o terreno do seu coração, missão é quando você é invadido pelo Espírito Santo no sentido possível, não é uma invasão sem permissão, né? Senhor, vem aqui, me batiza, Deus, com teu Espírito. Aí ele vem, toma conta de tudo. Enquanto isso não acontecer, você não é missionário. Maria Paula, missão é ter o mesmo Espírito de Cristo, o mesmo que levava Cristo às pessoas, ter o mesmo poder dele. É isso que é missão.
Nós não podemos reduzir missão a uma prática de uma disciplina espiritual. Dar estudos bíblicos é uma disciplina espiritual. Não posso fazer isso. Quando eu reduzo missão apenas a dar estudo bíblico, eu reduzo, inclusive a missão para aqueles que sabem ensinar. Quem não ensina não pode ser missionário, então. Missão é você cheio de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. E enquanto a gente cumpre essa missão holística, ou seja, uma missão que abarca todos os sentidos da vida, então, esta missão, da forma como eu estou falando aqui, me prepara para o reino de Deus. A outra grande questão envolvida. Trabalho para Deus na minha força humana ou pode Deus trabalhar por meio intermédio com suas capacidades divinas? O que você quer? Trabalhar com a sua força ou com a força divina? É uma escolha. Exatamente isso que eu estou falando aqui. Eu vou dar um estudo bíblico com a minha inteligência, com a minha capacidade, ou você quer ir com a inteligência e capacidade de Deus em você? Me preocupa muito, desculpem, quando nós estimulamos a igreja, quando nós motivamos a igreja e usamos bons recursos para isso, usamos vídeo, usamos treinamento, usamos o Caleb, usamos a Bíblia missionária. A Bíblia missionária está linda esse ano, linda. Como sempre, nossos materiais são extraordinários. Mas me preocupa muito quando primeiro, não instigamos crescimento espiritual nos meninos e nos membros da igreja. Ou seja, enviamos como setas para o trabalho missionário pessoas que não são espirituais. Isso me preocupa muito. Treinamos pessoas e elas vão treinadas para o campo, mas elas não vão para lá espiritualmente preparadas. Isso me preocupa demais da conta. Por quê? Por quê, queridos? Por quê? Por que os nossos resultados são tímidos? Por que os tanques de nossas igrejas permanecem vazios longos dias do ano? Por quê? Porque estamos treinados para fazer o que devemos fazer, mas não temos o poder para fazer o que realmente deve ser feito. Nós precisamos entender o caminho. E eu vou enviar o Espírito de Deus sobre vocês, e vocês receberão poder. Estratégia é importante. Mas seja qual for a estratégia, se ela estiver cheia do poder de Deus, ela vai dar certo. Porque há muitos caminhos para se chegar ao mesmo lugar. Ele capacita-me para ser sua testemunha. Que lindo, ó. Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, habitando em ti, deseja falar ao coração daqueles que não estão familiarizados com ele. Olha que coisa aqui, ó. Jesus, habitando em ti, deseja falar ao coração dos que não estão familiarizados com ele. Olha que coisa mais incrível. Aí Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí nós vamos desenvolver, eu amei isso aqui, queridos, eu amei isso aqui, ó, uma fé atrativa. Quando eu li isso aqui, eu falei, não estou lendo isso aqui, eu não estou lendo isso aqui. Que coisa mais linda. Sabe por quê, amados? Por que eu estou falando para vocês? Aqui na sala, assim, ó, comunhão com ênfase no Espírito Santo, relacionamento com ênfase no amor incondicional, comunidade saudável e missão atrativa. Missão atrativa. Isso aqui veio antes de conhecer os livros do Helmut.
quando eu li o livro do Helmut, eu falei, parece que esse camarada, eu e ele combinamos para escrever isso, porque até a mesma palavra ele usou. Só que diferente, ele não usa missão atrativa, ele usa fé atrativa, que é o cumprimento da própria missão. Eu glorifiquei a Deus, procurava um material que se alinhasse, e foi muito bom encontrar esse material. Você, se não está acompanhando as sessões da Conferência Geral, elas estão sendo transmitidas ao vivo e também traduzidas simultaneamente para o português. E em um dos sermões de abertura da Conferência Geral, foi indicado o livro Passos para o Reavivamento Verdadeiro, que nós já estudamos aqui, um livro para ser lido por toda a igreja no mundo. Olha que coisa linda, linda isso. Passos para o Reavivamento Verdadeiro, indicado na Conferência Geral para ser lida por todo adventista do sétimo dia no mundo. Coisa linda, coisa linda. Deus incita-nos a que estejamos orando no Espírito. Olha, Judas 20 fala sobre isso, no versículo 20. Quando Cristo vive em nós através do Espírito, então podemos orar no Espírito Santo, assim como em nome de Jesus. Jesus garante-nos, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. É-nos claramente dito, precisamos não só de pedir em nome de Cristo, mas também por inspiração do Espírito Santo de Deus. Queridos, isso aqui é muito interessante. E eu estou preparando uma mensagem que eu quero compartilhar com vocês aqui na sala, que vai falar exatamente sobre isso. No Antigo Testamento, nenhuma das pessoas que oraram no Antigo Testamento orou em nome de Jesus. Em nome de Jesus, terminando a oração em nome dele. Jesus estava envolvido na oração dessa pessoa, né? Deus, o Pai, estava envolvido nessa oração. O Espírito Santo já estava envolvido na oração de todos que fizeram a oração até antes de Jesus. Mas terminar a oração em nome de Jesus, ele mandou. Ele disse assim, vocês nunca fizeram isso, até hoje. Mas a partir de hoje... Desculpem, queridos, só um minuto. Mas a partir de hoje, vocês vão orar em meu nome, em nome de Jesus. Veja, na progressão do plano da redenção, não se ora no Antigo Testamento em nome de Jesus. Dentro da perspectiva de conhecimento, da progressão da luz, agora, depois do ministério de Cristo, era necessário que o cristão orasse em nome de Jesus. E se não fizesse isso, teria toda a diferença. Faria toda a diferença. Não reclamar os méritos de Cristo faz muita diferença para mim e para você. Não fazia para o pessoal do Antigo Testamento? Não, porque eles viviam esperando os méritos. Agora nós vivemos e os méritos já foram a nós ofertados. Eles não tiveram prejuízo? Não, porque as fases do plano da redenção cumprem o seu propósito 100% em cada uma delas. Havia uma teocracia no Antigo Testamento. Era Deus liderando o povo. Depois Jesus vem e lidera o povo. E ele diz assim, agora, enquanto eu vou liderar o povo, vou morrer por vocês, meus méritos, tudo agora será em meu nome, em meu nome. Nós não pedimos em nome de Deus o Pai, e nem pedimos em nome do Espírito Santo, pedimos em nome de Jesus. Ele tem o nosso mérito, ele nos ordenou assim. E aí, quando ele vai, queridos, quando ele vai, vem um novo lance agora. Jesus vai em personalidade humana para o santuário celestial e envia o Espírito Santo. Preste atenção nisso. E envia o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo vem para a terra, Jesus vai para o santuário e ele agora encabeça os trabalhos. Ele aqui na terra é o presidente da mesa. Ele encabeça os trabalhos aqui na terra. Ele é o líder dos trabalhos aqui na terra. Enquanto Jesus é o líder dos trabalhos lá no santuário. Enquanto Deus, o Pai, faz a gestão de tudo isso. E aí Jesus diz assim, ó, eu estou indo agora e vou enviar o Espírito Santo, mas eu só vou oferecer o Espírito Santo àqueles que pedirem. Para aqueles que pedirem.
Lembra, o Espírito Santo trabalha de duas maneiras. De fora para dentro, executando em nós tanto o querer como o efetuar. O querer, ele faz em todo mundo. Ele está trabalhando para todo mundo querer a Deus, desejar a Deus. Trabalhando em todo mundo. Mas Jesus disse assim, ó, ei, você quer pão? Pede, pede, pede. Quem pede, encontra. Quem bate, abre. Quem busca, encontra. Pede, mas pede como alguém que precisa muito. Esta mensagem não é para quem não conhece Jesus ainda, que o Espírito Santo está trabalhando de fora para dentro. Esta mensagem é para você, meu amigo, que já passou pelo tanque de batismo, do batismo, já recebeu o Espírito Santo quando foi selado, quando creu em Cristo, convencido pelo próprio Espírito. Agora, para você permanecer com o Espírito, Jesus disse, peça, 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 a não ser que você não tenha medo de não ter. É assim, é assim. Teocracia, aí vem em nome de Jesus, você não ora em nome de Jesus, nova fase. Depois de Jesus, nova fase, tem que pedir o Espírito. E aí ele diz assim, ó, ore no Espírito, ande no Espírito Santo. O Espírito Santo no Novo Testamento dá os dons, guia, aconselha, coordena os trabalhos, ele estabelece a igreja, ele revela Jesus Cristo. O Espírito Santo está encabeçando os trabalhos na terra. Tem que andar com ele, tem que ter intimidade com ele, tem que saber quem ele é, tem que saber como é que ele sopra, tem que ouvir a voz dele, irmão, tem que ouvir a voz dele. Paulo ouvia nitidamente a voz do Espírito Santo, Pedro ouvia nitidamente a voz do Espírito Santo, Filipe ouvia nitidamente a voz do Espírito Santo através da palavra e da sua consciência, que é outro meio de comunicação, ou qualquer outro lugar que o Espírito de Deus quisesse se comunicar. Esses homens estavam atentos ao que ele falava, porque conheciam o Espírito Santo, sabiam que ele tinha sido enviado e sabiam que ele era o outro Consolador, o outro da mesma espécie, da mesma essência, que iria agora encabeçar a reunião. Eles sabiam disso. Fases, fases. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fases. Pai, teocracia, Jesus, os nossos méritos, o nosso Salvador, o Espírito Santo, nosso guia, cada um desses assumindo a dianteira do plano em suas fases estabelecidas. Para ter o Espírito Santo hoje, tendo passado pelo tanque do batismo, tendo crendo em Cristo por influência dele, você tem que pedir, irmão, tem que pedir. Ele, Jesus disse, tem que pedir. Muitos não sabem disso. E o pior, queridos, muitos não acham necessário. O que significa orar em nome de Jesus? Orar no nome de Jesus é algo mais do que mera menção desse nome. Orar é orar na mente e no Espírito de Jesus. Ao mesmo tempo que cremos em suas promessas, descansamos na sua graça e fazemos as suas obras. Que coisa linda, né? Quando eu oro em nome de Jesus, orar no Espírito de Jesus significa estar cheio do Espírito Santo. Orar no Espírito. Sabe o que é orar no Espírito, queridos? Orar no Espírito é nunca continuar uma oração sem ter recebido o batismo. Se orar no Espírito. Orar no Espírito é estar cheio dele para conversar com Jesus, para conversar com Deus e para conversar com ele mesmo, o Espírito Santo, que é uma pessoa. Você já pensou, Elisete, quantas vezes você orou sem que os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo estivessem à sua disposição, porque você não pediu? Nossa oração é assim, ó. Querido Deus, bondoso Pai, aí pai, fala com Deus, fala com Deus, fala com Deus, fala com Deus, fala com Deus. E termina em nome de Jesus. Não era assim? Não era assim sua oração? A sua oração não continha o pedido pelo batismo do Espírito Santo toda vez que você entra na presença de Deus, continuamente, várias vezes no mesmo dia. Efésios ensina isso claramente. Mas, pastor, é necessário? Deixa eu te perguntar uma coisa. É necessário orar em nome de Jesus?
Você pode orar sem pedir no final em nome de Jesus? Pode? Pode, sim ou não? Não pode. Jesus disse, peçam em meu nome. Ele disse. Agora, você pode fazer uma oração sem pedir o batismo do Espírito Santo? Não pode. Não pode. Jesus disse, os meus filhos vão ter que pedir o Espírito Santo. Lucas capítulo 11. Esse texto de Lucas 11, que fala sobre a necessidade de pedir o Espírito Santo, queridos, todos os sermões de abertura da Conferência Geral, quase todos foram sobre o Espírito Santo de Deus. Na Conferência Geral, quase todos os sermões foram sobre a necessidade do batismo diário do Espírito Santo. E esse texto de Lucas, que a gente repete na sala muitas vezes, foi repetido muitas vezes ontem, na abertura da sessão da 61ª Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Você não pode terminar uma oração sem que o nome de Cristo seja citado, assim como você não pode orar sem deixar de pedir o batismo do Espírito Santo. É isso aí. O texto continua dizendo assim, ó. O texto continua dizendo assim. Crendo suas promessas, reivindicando as promessas enquanto oramos. 3, se é orar em nome de Jesus, confiando na sua graça, com fé, na maravilhosa relação de confiança mútua com Deus. 4, quando eu oro em nome de Jesus, realizando as suas obras, por exemplo, através do seu Espírito, sendo obediente em todas elas. Assim, orar no nome de Jesus significa orar no seu poder. E o seu poder em nós é o poder do Espírito Santo. Queridos, Jesus quer realizar as obras, eu vou voltar aqui, porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Beleza, vamos terminar o nosso estudo de hoje. Quando você pensa que em boas obras, o que vem à sua cabeça? O que vem à sua cabeça quando você pensa em boas obras? Vamos fazer boas obras. Ok. Boas obras são todos os atos de bondade que você faz e que esses atos de bondade representam o próprio Jesus Cristo. Atos de bondade. Todo ato de bondade sendo feito verdadeiramente, sem nenhuma presunção, sem nenhuma pretensão, são representações do próprio Cristo através de você. Tá bom? Atos de bondade, boas obras. Mas como no fruto do Espírito Santo, que é, qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança e domínio próprio. Mas o fruto do Espírito é o amor. É como uma tangerina ou mexerica, né? Tem a casca, dentro da casca os gomos. A casca do fruto do Espírito é o amor. E todas as características do amor são os gomos dessa mexerica. Ou tangerina, não sei como é que você chama. Entende? Então, é isso. Nesse processo em que o Espírito Santo é quem assume a direção e entroniza Jesus Cristo, você vai ser um representante dele para fazer boas obras. Caiu um papel no chão de uma senhorinha, você vai lá e pega uma boa obra. Você pega um saco de arroz e doa para alguém que não tem comida, isso é uma boa obra. Você pega um sapato e doa um sapato novinho para alguém que não tem, isso é uma boa obra. Todas as boas obras feitas, e sinceramente, com seu coração puro diante de Deus,
são manifestações do próprio Cristo em você. Essas coisas abrem as portas para a pregação do Evangelho e para inserirmos, literalmente, para inserirmos a pessoa de Jesus na vida desses que ainda não conhecem. Agora, da mesma forma como o amor cobre os gomos, há uma obra que é sobre todas elas. Há uma boa obra que está sobre todas as outras. É como a casca da mexerica. Dentro, todas as outras são validadas por isso. Que obra é essa? Ide, portanto, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os todas as coisas. Esta obra de discipular, ou seja, ganhar uma nova pessoa para Jesus através da sua própria vida, sendo você a parte visível de Deus, a carta a ser lida, esta é a obra das obras. Assim como o amor é o excelente dom, a obra missionária é a excelente obra. Está me entendendo? Eu vou a Cristo porque o Espírito Santo me convenceu a olhar para a cruz. Eu olho para a cruz, aceito Jesus, recebo minha salvação. Glória a Deus. Recebo o batismo diário do Espírito Santo e agora vou trabalhar por aqueles que ainda não conhecem Jesus. E enquanto eu trabalho para que eles conheçam a Cristo, eu pratico atos de bondade para que as pessoas sejam quebradas em seu coração e convencidas de que vale a pena servir a Cristo. Nossa missão não pode ser só cognitiva. Eu não posso, irmão, não devo me aproximar das pessoas convencendo-as apenas de que o sábado é um dia de guarda, de que não devemos comer carne de porco, nos crer no santuário, imortalidade da alma, nossas distintivas, né? Lindas doutrinas adventistas. Mas o seu estudo bíblico não pode passar apenas pela questão doutrinária. O seu estudo bíblico primeiro é você vivendo essencialmente a semelhança com Cristo, praticando atos que representam o próprio Cristo. Isso é missão, cheio do Espírito Santo, irmão. Isso é missão. Assim como o amor cobre os gomos, o trabalho por quem não conhece Jesus cobrirá nossos atos de bondade. Ou seja, eu não posso cair na ideia de ficar praticando atos de bondade com o fim em si mesmo. Não, queridos, tudo que nós fazemos tem intencionalidade, tem interesse. Interesse. E qual é o nosso interesse? O nosso interesse é que essas pessoas, por meio dos nossos atos de bondade, vejam a Cristo, ou eles se perderão, irmãos. Não nos interessa. Olha aqui, ó. Ei, presta atenção aqui, irmão. Acorda, irmã! Ei, irmã! Oi! Irmã! Acorda, neném! Ei, irmão Antônio Bento! Vamos lá, garotinho! Firme na fé, querido. Firme na fé. Eu sei que nessa horinha, né, bate esse soninho, mas vamos acordar, crente. Escuta o que eu vou falar para você, irmão. E não se assombre. Não nos interessa vestir os nus. Não nos interessa alimentar os famintos. Não nos interessa levar cesta básica para o pessoal do Rio de Janeiro que desabou o monte lá. Não nos interessa ajudar o pessoal de Recife que agora perdeu casa, enchente, perderam tudo. Não nos interessa fazer isso, a menos que, ao realizarmos isso, Cristo seja revelado a eles. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Não nos interessa.
pastor adventista, adventista do sétimo dia, não é reeleito a nenhum cargo público. Nós não estamos querendo reeleição, nós não queremos fazer um pleito excelente para que no final, irmã Elza, as pessoas olhem e dizem assim, queremos a irmã Elza de novo, queremos a irmã Elza de novo, queremos a irmã Elza de novo, porque o que ela fez foi uma bênção. Queremos a irmã Elza. Não, nada disso. Quando nós realizamos as coisas para as pessoas, elas têm que chegar à conclusão e dizer assim, queremos Jesus Cristo em nossa vida, queremos Jesus Cristo em nossa vida, queremos Jesus em nossa vida, porque essa Elza aí é parecida com ele. E se ela é parecida com ele, eu também quero ser. É isso aqui, irmãos. É por isso que nós realizamos atos de bondade. Ganhar pessoas para Jesus é a obra das obras. Assim como o amor é o dom dos dons. Guarde isso. Guarde isso. O amor é o dom dos dons, o dom supremo. Ganhar almas para Jesus é a obra das obras. Os príncipes ganham almas para Jesus. Os príncipes, Alexandra, ganham almas para Jesus. Os príncipes, irmã Leci, ganham almas para Jesus. Edneuza, querida, os príncipes ganham almas para Jesus, irmãos. Ei, Marisa, o amor é o dom dos dons. Ganhar almas para Jesus é a obra das obras. Clarice, você já está aí, né, minha filhinha? Já já eu te chamo. Pastor, eu não sei dar estudo bíblico, e agora? Não sei nem ler direito, pastor, e agora? Eu não sei pregar, pastor, e agora? Eita, pastor, e agora? Ixi, se ganhar almas para Jesus, e eu não sei fazer nada disso, e agora? Ei, Mari, a Mari Sofia está olhando para mim com o bracinho assim, e ela está bem assim, irmão, eu vou mostrar. Ô, Mari, fica aí do mesmo jeitinho que tu estava, tu não bula, não, que eu quero que eles vejam como é que tu tá. Ó, a Mari olhando, tipo assim, agora fritou, pastor, fritou esse negócio, como é que é isso aí? Não é desse jeito, não é, Mari? Hein? Desse jeito aí. Como é que vai fazer se é desse jeito? Irmão, deixa eu falar para você. Primeiro estudo bíblico é você. Você é a primeira Bíblia que eles vão ler. Ou não precisa nem saber ler, irmão. Só você parecer com Jesus e ser intencional. Se relacionar com as pessoas com o fim, com o propósito de que no final deste relacionamento ou no final desse processo, essa pessoa olha e fala assim, é Jesus que eu quero, é Jesus que eu quero, é Jesus que eu quero. Quem é um missionário? Quem pode dar? Quem pode ganhar uma alma para Jesus? Quem é missionário? Ouça aqui, irmão, ouça. Encha-se do Espírito Santo de Deus, Atos 1:8, e você será missionário. Encha-se com o Espírito Santo de Deus e você será missionário, porque o Espírito Santo lhe dará o mesmo Espírito de Cristo. Aí, Salete, sabe o sorriso que você tem, Salete? É missão. Sabe o pão que você tem em casa, que você compartilha, Celita? É missão, sabe? Sabe a carona que você dá quando alguém precisa? É missão. Sabe quando alguém está sem combustível no meio da rua, que você para e vai comprar o combustível com essa pessoa e volta com essa pessoa e enche o tanque com aquele combustível comprado e só sai quando essa pessoa foi tranquilo para casa? Isso é missão. Outro dia, eu ia subindo uma rodovia aqui em Brasília
apressado para chegar ao próximo destino, e a uns 200 metros eu vi um carro sair lentamente para o acostamento. Imediatamente eu parei, Keila, na frente daquele carro, desci, perguntei àquele jovem o que tinha acontecido, ele falou, bom, é combustível. Falei, então vem aqui, entra no meu carro. Ele entrou no meu carro, nós fomos ao posto, lá compramos o combustível, voltamos para o mesmo lugar, e ele foi colocar o combustível no carro, vi que ele não tinha experiência, fui atrás no porta-malas do meu carro, peguei um papel que eu tinha apropriado ali, que dava para fazer, fiz um funil, colocamos o combustível no tanque, falei, liga aí, filho. Ele ligou, o carro pegou, tudo bem, dá para chegar em casa? Dá para chegar em casa. Me apresentei, meu nome é Wagner, eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aí aquele menino falou bem assim, o senhor é pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Aí eu falei, sou. É mesmo? Eu falei, é. Eu sou adventista do sétimo dia. Olha, queridos, aquilo foi um sermão para ele. Foi um sermão. Ele entrou no carro e falou assim, cara, o pastor parou para me ajudar. Que massa isso! Na mentalidade deles, pensam assim, né? Irmão, a gente não pode reduzir estudo bíblico, abrir a Bíblia e dar estudo para as pessoas, perguntinha e resposta, perguntinha e resposta. Não. Sua vida, cheia de atos de bondade, é o estudo. É quando você abrir para falar do sábado, a pessoa fala assim, nossa, que coisa linda, né, Keila? Quando você fala, enche o meu coração de alegria, porque a Keila é importante para aquela pessoa. Aí quando você fala e vai chegando, e aí a Bíblia passa a ter vida, porque você transpira isso, sabe? As pessoas veem nos seus olhos que você fala cheio de amor a Cristo. Nós reduzimos missão, queridos, a dar estudo bíblico. Missionário na igreja não é quem dá estudo. Missionário é quem é cheio do Espírito e possui o mesmo Espírito que ele. Dar estudo é consequência disso. Sorrir é consequência disso. Abraçar é consequência disso. Tem uma irmã lá na Itália que ela está abrigando em sua casa 2 refugiadas da Ucrânia. Alterou todo o ciclo da casa. Missão. Isso é missão, saindo pelos poros. Muito bem. Vou fazer a transição agora e você vai entender por que eu vou fazer isso, tá? Eu vou chamar a Clarice aqui, que vai dar o testemunho hoje, e eu vou iniciar uma conversa com ela. Assim, vamos fazer uma transição diferente hoje. Oi, Clarice, tudo bem? Oi, pastor, tudo ótimo, graças a